a Fundação de Economia e Estatística do Estado aponta um aumento na taxa de desemprego entre os jovens. O levantamento mostra um crescimento de mais de 26% entre os anos de 2015 e 2016. Para a gente poder compreender o que esse dado significa, vamos conversar com a pesquisadora Virgínia Donoso, que é economista da DIEESE. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Se você tem alguma dúvida aí de casa, você pode mandar alguma pergunta ou algum comentário pelo nosso WhatsApp, 99588-2374. Mande por mensagem de texto. Bote na sua agenda, acione o aplicativo WhatsApp, 99588-2374. Bom, Virgínia, a gente pensou alguns dados. Por exemplo, segundo a pesquisa, o contingente de jovens desempregados foi estimado entre mais ou menos cerca de 106 mil, né, em 2016, no ano passado. O acréscimo de 17 mil em relação ao ano anterior, 2015. Dá para a gente apontar alguma razão ou razões para que isso esteja acontecendo? A gente sabe que o número de desempregados veio crescendo no Brasil nesse período, mas por que especificamente os jovens? Então, a questão da crise que nós estamos atravessando, né, seja ela financeira, política, né, como a gente está vivendo no Brasil, ela está trazendo uma destruição da nossa relação no mercado de trabalho, né? Nos últimos 10 anos, até 2014, a gente tinha um período em que o mercado de trabalho na região metropolitana de Porto Alegre ele vinha se reestruturando, onde foram gerados postos com carteira de trabalho assinada, aumento dos rendimentos e uma queda da taxa de desemprego, né? A gente chegou em 2014 com a menor taxa de desemprego para a nossa série, que inicia há 25 anos atrás. Então, a gente ficou com uma taxa abaixo de 6% para o ano de 2014. Nesse período, né, de 14 para cá, a gente vê um desaquecimento da economia e 15, 16, então, uma grande eclosão da crise econômica que faz com que todos os nossos indicadores que vinham numa recuperação, né, se destruam, na verdade, né? Então, a gente tem uma grande evolução da taxa de desemprego e os jovens, né, como é um dos grupos que é mais afetado normalmente, entre jovens, mulheres e negros, são aqueles grupos populacionais que têm essa característica, eles são os mais prejudicados, sim. E teve esse aumento, então, mais significativo, de 26% na taxa de desemprego. E a gente hoje, então, tem a cada 5 jovens, 1 está desempregado, né? Eu fico pensando assim na questão dos jovens, e aqui está um pouco fora da pauta, mas dentro do ambiente da educação aqui dentro da universidade, a gente acaba acompanhando a mentalidade, por exemplo, do mercado de trabalho, as culturas que a gente vê na questão do emprego ou da empregabilidade. Em determinado momento, se buscava profissionais com experiência, né? E em outro determinado momento, a gente pode procurar profissionais que estejam aptos a novos desafios, e aí é o caso do jovem, né? Tanto no primeiro emprego, aqui a gente identifica na pesquisa, considera a faixa etária entre 15 e 29 anos. Né? Para muitos seria o primeiro emprego, a primeira experiência. Né? Dá para a gente entender hoje qual a mentalidade que predomina no mercado de trabalho? Ou seja, o jovem tem mais oportunidades, seria um atrativo para algum tipo de setor ou para o mercado em si, ou ainda se busca alguém com mais experiência? Seria uma das desculpas, por exemplo? Então, quando a gente estava nesse período, né, de crescimento econômico, a gente tinha muito pouca mão de obra disponível, né? Porque a grande maioria das pessoas estavam empregadas, né? Então, os jovens estavam nessa situação favorável da questão econômica, né? Com essa mudança de lá para cá, os jovens... O que aconteceu também que são dados importantes a gente levantar? De 2000 até 2016, houve um crescimento muito significativo de jovens que somente estudam. Sim. A gente tinha, em 2000, 17% dos jovens nessa faixa etária. Vou fazer um parênteses que entre 15 e 29 anos é uma faixa etária definida pela Organização Internacional do Trabalho, né, que definiu esse grupo expandido, porque está muito mais estendido esse período dos jovens saírem de casa e deixarem essas relações e se tornarem, então, efetivamente adultos, formando uma nova constituição familiar. Então, isso é um marco de 2013, que a gente caracteriza o jovem de 15 a 29 anos, e a gente tem, então, esse aumento de jovens que só estudam, um aumento da escolarização. Então, aqui a gente tem pode ser notado também que houve um aumento, a gente tem quase 50% dos jovens com a conclusão do ensino médio na nossa região metropolitana, 45% deles têm essa conclusão feita nesse período, e um aumento significativo também dos jovens que têm a graduação em ensino superior, né? A gente tinha 3% em 2000 e esse número passa para 6,5% em 2016. Isso, quando a gente vai olhar para o mercado de trabalho, essa qualificação do jovem, ela foi efetivamente
construída, né? Os jovens estavam mais no mercado de trabalho. E mais ainda no segmento dos serviços, porque os jovens são, a maioria deles estão colocados, mais de 50% deles estão alocados nos serviços, numa segunda posição eles vão estar no comércio e numa terceira posição na indústria. Então, nesse sentido, a gente vê então, que os jovens estão sendo mais prejudicados nessa questão da crise econômica e faz então com que essa qualificação que os jovens estão mantendo estão aguardando um sinal de positivo da economia para eles poderem voltar a serem inseridos e a gente diminuir esse universo, né, de 100 mil jovens desempregados na nossa região metropolitana. A própria crise levou muitos desses jovens a procurar o emprego, retornar ao mercado de trabalho. Sim, possivelmente. A gente não consegue, num primeiro momento, a gente vê esse indicador que os jovens se mantêm, né, só estudando, né, 25% deles estão nessa condição. É, no entanto, curioso, né, porque a gente, num primeiro momento, imagina que todo mundo ou vai parar, ou algum grupo vai ter que parar de estudar para se inserir só no mercado de trabalho, mas a gente vê que tem que ter mais estudo, né, na nossa pesquisa para entender esse grupo que está conseguindo se manter e que, de certa forma, as famílias estão conseguindo. Então, ainda há um resquício de poder manter algum tipo de estudo de filho só na condição de estudante para conseguir posteriores qualificações e alguma ocupação de melhor remuneração, enfim, uma melhor colocação desses jovens no mercado de trabalho com uma formação completa. Aqui vem um dado que assusta também. Em 2016, o aumento da taxa de desemprego entre os jovens foi superior ao observado para a população em geral. E eles representavam mais da metade dos desempregados na região metropolitana. Pouco a gente já discutiu, mas tem outros fatores, e especialmente a região metropolitana tem alguma característica, por exemplo? Então, o que aconteceu, né? Como eu no início eu te coloquei, a nossa taxa de desemprego passou de 6% em 2014, há 2 anos atrás, e hoje, o último nosso dado é 11%. Então, a gente pode dizer que ela praticamente dobrou, né? O que aconteceu? A indústria foi o primeiro setor a ser atingido, né? A gente vê isso através de todas essas nossas notícias de grandes montadoras, enfim, diminuindo, demitindo. E com isso, os empregos na indústria, historicamente, eles têm uma renda superior, eles têm um salário médio maior. Quando a gente tem uma diminuição de trabalhadores nessas ocupações, a gente tem uma queda da renda na economia. Quando a gente tem uma queda da renda de circulação na economia, por último, vai ser afetado aonde? Os serviços. Tu vai deixar de consumir coisas que é onde os jovens estão mais inseridos. Embora a gente tenha, hoje, a grande maioria da população está inserida nos serviços, os jovens que estão nos serviços, eles estão sendo prejudicados. Na nossa região, nós estamos falando em 200 mil desempregados. Desses 200 mil, 107 são os jovens que estão nessa condição aí, em busca de novas oportunidades e esperando uma sinalização melhor da economia, né? Sim. Para mudar. Vamos para a tela, Virgínia. A gente tem a participação do Jair, de Gravataí. Seja bem-vindo, Jair. Essa onda da violência de assaltos não é causada, né, pelo desemprego. Ele está aqui estabelecendo uma relação da violência que a gente tem sentido, a insegurança no Estado, no país, né, com essa taxa de desemprego muito grande. A gente pode, né, atribuir, a gente não tem o dado da pesquisa, mas com certeza, à medida que a gente tem a saída de pessoas, o dado que a gente pode pensar positivamente é essa questão da educação. Eu acho que tudo passa pela educação, né? À medida que tu tem mais jovens conseguindo se manter por mais tempo, estudando, a gente pode, num futuro, se houver investimento nisso, né, reverter essa situação de, digamos, de marginalização da juventude que a gente vê crescente, enfim. Tem um dado que a pesquisa revela que nos preocupa e é um dado, assim, para a política pública ser ativa, é que ao longo desse período todo da pesquisa, a gente tem um grupo de 12%, que nós estamos falando em 100 mil jovens, nessa faixa etária, que nem estudam nem trabalham. Então, o que esses jovens estão efetivamente fazendo? Qual é o grupo que eles pertencem? Qual é a classe social que eles estão inseridos? E por que efetivamente eles não estão, de alguma forma, estudando, buscando um estudo, buscando algum trabalho, né? Isso acaba gerando esse grupo de pessoas que podem vir a ser virado em futuro defatores, enfim, coisas que a gente pode atribuir a essa pergunta dele, né? Então, a ser cooptado por uma facção, por exemplo, para se tornar o emprego dele a criminalidade. Tu disseste antes, a gente estava falando sobre o desemprego no geral, a gente vê que acaba afetando as mulheres, a população negra do Brasil. Agora, esse recorte sobre os jovens, a gente consegue também
nessa pesquisa, identificar que tipo de jovem, né? O jovem da periferia, que acaba sofrendo mais, fica fora do mercado de trabalho, recebe menos oportunidades. Isso a gente pode até imaginar, mas, de certa forma, a classe média, nessa crise toda, muitos perderam o poder aquisitivo, tiveram uma ascensão, subiram, trocaram de classe, e aí tiveram um retrocesso nesse momento de crise. Essa questão são questões intuitivas que nos levam... A gente não tem essa resposta através da pesquisa, né? Mas são conjecturas que a gente vai levantando para tentar compreender. Mas a questão da mulher, tem um dado que a pesquisa nos mostra, que é muito importante, que houve o aumento onde as mulheres aumentaram o emprego nesse período foi no emprego doméstico. Até o ano passado, a gente tinha uma diminuição, a gente não tinha nem amostra para poder divulgar essa informação. E agora, no ano de 2016, a gente tem que 3,7% das meninas de 15 a 29 anos estão inseridas no emprego doméstico. Sim. Isso é bem factível com a situação, né? À medida que tu tem um aumento do desemprego, as meninas que estavam no comércio, trabalhando em alguma outra opção, elas são obrigadas a voltar para ocupações de menor prestígio ou a trabalhar como diaristas, porque daí a gente vai entrar no período que está aumentando os sem carteira, os autônomos, né? E elas, então, estão aparecendo na nossa pesquisa como um dado, uma luz vermelha para a gente manter uma busca e tentar entender, né, como é que a gente pode segurar esses números para a gente não ter um avanço, né, como a gente já está tendo, né, significativo de toda essa deteriorização que a gente diz do mercado de trabalho na região metropolitana. Vamos para a tela, Virgínia, mais uma vez. Temos a participação do Alexandre de Alvorada. Seja bem-vindo, Alexandre. Isso também é um reflexo do crescimento populacional, que é um problema não discutido abertamente, afeta todo mundo, né? Aí a gente também fala, muito se usa por exemplo, na reforma da Previdência se usa isso, né? A questão da pirâmide, a gente teve um crescimento populacional mais forte, acho que hoje a taxa de natalidade já está um pouco mais equilibrada, e a tendência, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, ou pelo menos um dos argumentos, é que a gente tem uma pirâmide agora com o topo mais gordo, né? Mais rechonchudo, com a presença de pessoas já na terceira idade, querendo gozar, obviamente, justamente da sua aposentadoria. Essas transformações têm algum tipo de impacto Então, o impacto que população? A gente vê nos nossos números são piores, na verdade. Porque o que acontece? A gente tem uma diminuição muito grande do número de jovens, em função do envelhecimento da população. Nos últimos 11 anos, 100 mil pessoas a gente perdeu 100 mil jovens e aumentou 200 mil adultos. Sim. Então, assim, os números, se a gente tivesse a população como a gente tinha alguns anos atrás, com uma base da pirâmide de jovens, né, a gente teria uma taxa de desemprego ainda superior do que a gente está vivendo hoje. Então, os indicadores para a população juvenil eles estão sendo atenuados por essa nossa transição demográfica, onde a gente está tendo um envelhecimento da população. Então, os dados, na verdade, poderiam ser piores, assim, mais severos para os jovens, uma vez que a gente tem um número menor de jovens. Mas se a gente comparar também na proporção, assusta ainda mais. Na medida que a gente tem esse volume tão grande de jovens, né, sem emprego e uma base menor hoje em dia, a relação proporcional poderia ser um pouco diferente, ou menos perversa, né? Bom, a taxa de participação no mercado de trabalho teve uma queda mais expressiva entre as mulheres, a gente estava falando isso, né? Especificamente, o tipo de alocação, é o que eu estava dizendo, né? O tipo de inserção no mercado de trabalho. Por exemplo, a informalidade tem sido o caminho, então, para as mulheres. É um possível caminho. Porque eu acredito que, no momento de crise, numa família, por exemplo, todos acabam ajudando. E aí a gente vê a presença do estudante, por exemplo, deixando de ser só estudante para se inserir no mercado de trabalho, às vezes para ajudar a família. Exatamente. E aí, no caso da mulher... as mulheres também. O dado que nos chama a atenção da mulher é esse número que apareceu para a gente, né? Das mulheres no emprego doméstico. A gente tinha um número que ele não existia, ele aumentou 3,7 para o ano de 2016. Agora, a questão é dos serviços, né? As mulheres, no caso, jovens, né? Elas estão inseridas mais nos serviços e comércio, né? A indústria é um setor predominantemente mais masculino, mesmo para esse grupo etário, né? Então, como a gente teve uma redução agora, recentemente, os serviços foi, digamos, o último setor a dar esse efeito, né, de deteriorização do mercado, as mulheres agora, então, vão ser mais afetadas. Como no ano de 2015 a gente teve que os homens na indústria foram os primeiros a serem os mais afetados na questão do desemprego, agora, então, vem as mulheres numa segunda avalanche com serviços e comércio, em função da massa de rendimentos que diminuiu muito significativamente também nesses últimos
Para fechar, tem um número aqui que preocupa ainda mais, porque tem pessoas, tem jovens que estão nos assistindo e estão empregados. E aí, um número que mostra aqui é que a taxa, o nível ocupacional, os jovens tiveram uma retração maior, né, no nível ocupacional, e isso acaba nos mostrando, ou pelo menos eu fico pensando, se é mais fácil demitir um jovem. No momento de aperto na empresa, se o jovem é o alvo, o primeiro alvo, né? Também a gente está levantando hipóteses, né? Ele até pode ser por ele ter sido, digamos, o último a ser contratado, né? Se nós temos numa empresa um grupo grande, vai ser os que têm o menor custo de demissão, na verdade, Sim. porque tu vai ter menos Talvez impostos, um salário menor, claro. do cara, ele vai ter, digamos, menos algumas vantagens que a pessoa que tem alguns anos a mais na empresa vai tendo. Aquele jovem pode ser que seja o primeiro a ser eliminado, né? Mas o que normalmente a gente vê na questão da rotatividade é os salários maiores normalmente tendem a ser, numa crise, né? Sim. Os salários maiores são os primeiros a ser demitidos em função de custo, né? Para diminuir o custo da empresa. Mas olhando a população juvenil, a gente pode então até atribuir essa questão da diminuição e do aumento do desemprego para os jovens. Por ter uma procura maior, a rotatividade pode ser maior. Pode ser maior. Bom, a gente espera que isso não aconteça, afinal de contas, ainda pensamos no futuro do país e a gente quer que alguns desses jovens tenham a oportunidade. Não com 30 anos vão ter o seu primeiro emprego. Então, a gente espera que a mudança aconteça. Vamos ver, vamos ter que esperar um pouco da economia, né? A recuperação da economia. Eu só queria fazer Por favor, uma lembrança, ou colocar, na verdade, no ar que sexta-feira a Fundação Gaúcha do Trabalho, que é uma parceira nossa da pesquisa, ela vai estar tendo todo um projeto especial na sexta-feira, que é o dia que se comemora, né, o Dia da Juventude, para os jovens, com produção de carteiras de trabalho, enfim, toda uma parte de atendimento especial. Então, todas as grandes agências Cine vão estar preparadas para receber essa população jovem e dar, enfim, algum encaminhamento, se tem alguma vaga de trabalho, e fazer, então, casar esse jovem que está desempregado com alguma vaga que possa ainda estar esperando essa junção na economia. Perfeito. Bom, a gente espera, então, que você também aproveite essa oportunidade, né, e não desista, não desanime, tá bom? Virginia, obrigado, seja bem-vinda. Por favor, traga mais informação para a gente aí. Estaremos aí, sempre que puder.